Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Conexão Social, nosso espaço de histórias inspiradoras aqui na Record News. No programa de hoje você vai conhecer uma juíza de direito que transformou a justiça com inovação, humanidade e linguagem acessível. Ela une firmeza e acolhimento, tecnologia e simplicidade em suas audiências. Pioneira na implementação da primeira vara no metaverso, ela mostra que é possível fazer justiça de um jeito mais próximo, leve e até divertido. Professora, palestrante, escritora e uma das maiores referências no uso da linguagem simples no direito brasileiro. Eu tenho a grande honra de receber aqui no Conexão Social a meritíssima juíza do trabalho, doutora Graziele Cabral. Seja muito bem-vinda. Que honra te receber. Muito obrigada, Eunice. É um grande prazer estar aqui. Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui podendo estar com você, contar um pouquinho da minha história e da minha trajetória. A gente fica muito feliz, principalmente com a sua história, com a pessoa que você se tornou como juíza e o que você tem feito diferente ali no seu estado, que hoje expande para todo o Brasil. E a gente quer contar muito essa história aqui, viu? Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, a minha história começa com um ato de coragem ou talvez um ato de risco não calculado do meu pai. Meu pai deixou o Paraná em busca de um sonho no Mato Grosso. E a gente, nesse sonho, nós chegamos na cidade de Cuiabá, que é a capital do Mato Grosso, e ele em pouco tempo faliu, perdeu o pouco que tinha, o pouquíssimo que tinha, perdeu tudo, e com isso nós tivemos que ir para 800 quilômetros além da capital, ou seja, imagine há 40 anos atrás, era realmente um mato o local, sem infraestrutura, cidades que estavam começando sendo desbravadas. E meu pai teve que se mudar para uma agrovila, e para eu estudar, lá não tinha escola, eu tinha 6 anos de idade, e para que eu estudasse, eu tive que morar com os meus tios nessa cidadezinha próxima. E meus tios trabalhavam numa farmácia e eles moravam numa casinha de 2 cômodos atrás dessa farmácia. Cheida. E eu morava com eles. O banheiro era o banheiro da farmácia, A gente tinha que sair de casa para ir usar o banheiro, que era o banheiro da farmácia. Eu dormia no chão, tinha 2 cômodos, o quarto deles e a cozinha. E eu dormia no chão. Foi um momento de bastante dificuldade. E eu me lembro, sabe, Eunice, de estar tomando banho lá no banheirinho lá de fora, chorando, eu chorava toda noite. Uma criança, né? Sim. Mas eu tinha uma clareza, que eu não queria aquilo para mim. Que aquela vida, aquela realidade eu não queria. Eu não sabia como mudar, mas eu sabia o porquê mudar. Cresceu nesse contexto até você chegar à faculdade. A maior riqueza que os meus pais puderam me dar, foi os estudos. Então, eu sabia que era neles que eu podia me amparar. Vamos dizer assim, era a minha rota de fuga daquela vida que eu não queria ter. E eu estudei bastante. E aí eu fiz a faculdade, aí eu me casei, e aí estudando, e aí eu me casei e eu queria ser juíza do trabalho. Me apaixonei pelo direito do trabalho, ali na faculdade, e aí eu tinha minha filha, estava com 1 ano de idade, eu acordava às 4 da manhã para dar o último mamá para ela, e já parava para estudar. E às vezes as pessoas perguntam assim, mas um filho não atrapalha a vida, não atrapalha os planos? Pelo contrário, para mim, olhar aquela coisinha ali que dependia de mim, que eu queria dar uma vida diferente para ela, sabe? Me dava forças. E aí quando ela tinha 1 ano de idade, eu fui aprovada. Eu até me emociono. Fui aprovada em primeiro lugar no concurso para juíza do trabalho. E exerço até hoje esse meu mistério. Há 18 anos, doutora. 18 anos. Fez 19 anos agora, na verdade. 19. Mês passado. Que maravilha, né? É uma história que inspira, até porque quando você se viu agora exercendo a sua função, você falou, de que forma então que eu posso contribuir para acolher as pessoas e dizer para elas que elas também têm direitos, Queria que você falasse então dessa virada de chave, depois que você chegou lá, você falou,
graças a Deus, agora cheguei, tenho a toga, né? O que eu faço com isso? Então, é muito interessante porque a gente tem objetivos, né? E eu atingi o meu objetivo, que era primeiro a magistratura. Só que aí eu pensei, gente, a toga não é a minha linha de chegada. Não é o meu destino final. É uma plataforma. E uma plataforma onde eu sempre pensei que eu queria fazer, não só ser uma aplicadora da lei, sabe? Mas ser uma ponte entre a justiça e as pessoas. E eu falei, como que eu posso mudar? Como que eu posso ajudar? Como que eu posso fazer uma justiça diferente? Né? Até considerando essa minha história, o que eu posso contribuir para essas pessoas? E a virada de chave foi que eu, uma das varas do trabalho que eu estava trabalhando, chegavam pessoas, tanto empregado quanto empregadores, pessoas muito simples, com uma sentença na mão e chegava assim, mas afinal de contas, eu ganhei ou eu perdi? Gente, eu me perguntava. A pessoa não tinha clareza da sentença na mão? Não, porque a gente sabe que o linguajar jurídico ele é complexo. E aí eu sempre pensei, falei, gente, a linguagem do Poder Judiciário ela tem que ser entendida pelo seu destinatário. Isso não está certo, não está correto. Eu já nas minhas audiências já tentava, sabe, traduzir, não usar o juridiquês, mas precisava mais. E aí eu falei, não, eu preciso resolver, né? E aí eu fui pioneira num projeto em 2021, isso. Antes de se falar, porque hoje a gente tem protocolo de linguagem simples, de 2024, foi lançado pelo Conselho Nacional de Justiça esse protocolo, mas naquela época não tinha. E aí a solução que eu encontrei foi fazer uma folha, então as minhas sentenças têm uma folha de rosto, aonde, em linguagem bem simples mesmo, diz assim, o empregado ganhou, em verde, aí tem tudo que ele ganhou, em vermelho, o que ele perdeu. E o que ele tem que fazer agora? Isso, o que ele tem que fazer, quanto que vai ter que pagar alguma coisa para o advogado, quanto que vai receber. Então, assim, isso facilita, sabe? Eu já ouvi de pessoas que receberam e falaram assim, nossa, agora eu entendi, né? E eu acho que isso é o mínimo que a gente precisa fazer. O judiciário ele não precisa usar a linguagem muito rebuscada, porque isso afasta as pessoas. Já foi o tempo que o judiciário precisava ser sério, imponente, para ser forte. Não, o judiciário já é forte. E vem de uma cultura muito antiga que era justamente para ter essa diferenciação, onde as pessoas colocavam as classes, né? Então já dificultava-se muito, não só no direito, mas na medicina também, que é assim, você nunca vai ter acesso, ou seja, você sempre vai ser alguém inferior, né? É uma barreira, era um muro que se criava, quando que, na verdade, são prestadores de serviço, inclusive do serviço público que está ali a serviço da população para aproximar, facilitar, dar acessibilidade aos direitos das pessoas, né? Quer dizer, você teve apenas o instinto de fazer algo que é tão genuíno e humano que já deveria ter sido feito há muito tempo e depois disso só em 24 que ainda não, acredito que nunca vi ninguém falar tão claramente disso, talvez ainda não estejam praticando tanto, né? Não, é muito novo, muito né? Novo. É muito novo. A gente observa assim que em termos, quando a gente fala de direito, um ano e pouquinho, porque foi final, né? Meio para final de 2024 é muito pouco. Você encontrou resistência quando você começou com essa prática? Sim, sim. Infelizmente, nós ainda temos uma cultura conservadora, ainda temos pessoas dentro do meio jurídico de todos que ainda acham que o poder, a força, a autoridade, ela é alcançada com o distanciamento. Sim. E o distanciamento pode ser com... Por que a gente tem prédios imponentes, né? Vem dessa cultura de que eu tenho o grande, para a pessoa ter um medo. E eu já acho que é o contrário, porque a pessoa, quando ela se sente acolhida, ela sabe que aquele órgão, que aquele poder, ele está ali para resolver uma situação. Não é que ela pode ser que ela entre ali e não tenha uma situação, uma resolução favorável como ela queria, mas ela tem que entender e sentir que é um lugar que é dela, que nós somos servidores. Exatamente isso, é um serviço, nós somos servidores da sociedade. E distanciar, na minha visão, é pior, mas tive resistência. Agora eu queria que você falasse um pouco da sua experiência de implementar
a primeira vara judicial no metaverso. Primeiro, explica para as pessoas de casa o que seria isso e qual o impacto, né, que isso está tendo nas audiências. Então, para você ver, né, que eu sou inquieta, né, Eunice? Eu não me contento com, né, já temos bastante coisas, mas nessa ânsia de humanizar e de levar tanto a humanização, mas também a tecnologia, porque tecnologia hoje é o nosso dia a dia. A gente tem aí a inteligência artificial, e aí, com essa situação, eu tive uma ideia falei, quando começaram a falar do metaverso, o que é o metaverso? O metaverso, ele é um espaço que existe, obviamente, ele é online, ele é digital. Virtual. É virtual, mas que você tem avatares, você tem réplicas de você nesses espaços. As pessoas usam muito para jogar. Hoje tem muitos jogos. Mas tem lojas, por exemplo, nós temos Nike, lojas conhecidas, né, que tem espaços nesse metaverso e você tem o seu avatar e você emerge. É diferente, por exemplo, quando eu faço hoje uma audiência online, eu faço com Zoom, com Meet, 2D. Uhum. Eu estou aqui na tela do computador, você ali, me aparece. No metaverso, você ingressa naquele universo. E aí você tem uma experiência... vamos dizer assim, virtual, dentro do que você está pretendendo, né? Exatamente, você entra com o seu avatar, você conversa, você tem uma interação, é uma imersão naquele espaço. E nós tivemos a ideia de criar, e foi a primeira vara judicial do mundo, não existe relato de outra vara a ser inserida no metaverso. Lógico que ela nós não praticamos nenhum ato real, nenhum ato processual. Foi com um intuito realmente pedagógico, e aí a gente já fez palestras, já fiz audiências simuladas. Olha que legal. Levei turmas assim, de vários estados do país para conhecer a vara no metaverso. E as pessoas emergem, elas entram com seus avatares ali e elas têm essa experiência. Muito bem, essa conversa está muito bacana, a gente está aprendendo muito com a doutora Graziele, eu tenho certeza que você aí de casa também. Tem muitas dúvidas que a gente ainda vai responder, fique aí. Mas agora a gente vai para um pequeno intervalo e voltamos já já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Conexão Social. Para você que chegou agora, esse é o Conexão Social que vai ao ar todos os domingos aqui na Record News, às 16h30, o nosso programa Ressoar, que é um programa só de boas notícias. E hoje a gente recebe a doutora Graziele Cabral, que é uma juíza de direito, que tem feito a diferença no judiciário com suas audiências humanizadas, leves, e até mesmo engraçadas, né, doutora? Por que não fazer também com que as pessoas se sintam acolhidas ali e leves, né? Porque já é um ambiente um pouquinho mais carregado, mais tenso, né? Você fica, será que eu vou ganhar? Será que eu vou perder? O que vai acontecer? Chega lá, te encontra linda, sorridente, diz, ó, calma, né? Aqui nós vamos fazer aquilo que realmente for o correto. Queria que você falasse um pouquinho como é que você se sente nesse ambiente, né? Para que as pessoas de casa perdessem um pouco do medo da juíza, né? Tem que perder, porque é um ambiente que não é gostoso, ninguém gosta de estar lá. Nem o empregado que está buscando o seu direito, mas o empregador também não, porque todo mundo acha que tem a sua razão. Então é um ambiente pesado. Realmente a gente precisa sempre entender que é um ambiente pesado. Eu tento quebrar isso, eu tenho uma boa prática, que eu gosto muito de aromaterapia. Então na minha sala de audiência eu tenho um cheirinho que eu coloco capim-limão, erva cidreira. Então assim, geralmente a pessoa entra com aquela rosto sisudo, porque tem cheirinho de vó, de casa de vó, sabe, de chazinho de vó. Nossa, que cheirinho bom, isso já quebra um pouco. Mas a situação às vezes no decorrer da audiência a gente precisa ser mais duro. Então as pessoas precisam entender que não precisa ter medo. Quando você tem o seu direito, quando você tem a sua razão, quando ninguém não está mentindo, não está querendo buscar direitos que não tem, certo? Tudo vai correr corretamente. O que às vezes pode gerar uma situação ruim é quando a gente vê uma mentira, uma situação muito forçada de tentativa de, sabe,
enriquecimento ilícito ou do outro lado da empresa querendo desmerecer totalmente a situação. Então fica tenso, mas não é para ter medo, é um lugar que simplesmente é um lugar de pensar que a gente está trabalhando ali e às vezes às vezes a gente quebra, eu falo que às vezes no meio da audiência, quando dá, a gente conta uma piada, a gente dá uma descontraída, porque é isso, o judiciário ser engraçado, o judiciário ter um tom leve, eu repito, não faz perder a sua força, a sua seriedade. E você tem usado muito a seu favor a tecnologia, né? Queria que você falasse como é que vocês têm feito isso do lado de lá, com a inteligência artificial e outras tecnologias que têm estado a nosso favor. Sim, hoje é uma realidade. Toda a tecnologia, muito rápido, né? Você veja que quando a gente falou em metaverso em 2022, não se falava ainda em inteligência artificial e hoje a gente tem, inclusive, plataformas, a gente usa muito a inteligência artificial já para nos auxiliar. Lembrando que podem ficar tranquilos todos, né? Porque é uma inteligência que a gente revisa, a gente confere, porque a inteligência artificial é muito boa, mas ela ainda comete erros, ela quer muitas vezes agradar, ela inventa coisas, mas também é uma grande aliada. Eu falo que ela é uma ferramenta. A gente, por exemplo, não usa um notebook, você não usa um aparelho celular para te auxiliar, da mesma forma é a inteligência artificial. Lembrando que a gente tem que revisar. Mas isso ajuda, a inteligência artificial hoje, na Justiça do Trabalho mesmo, nós temos o ChatJT, que é a inteligência própria da Justiça do Trabalho. E a gente consegue auxílio para a elaboração de sentenças. Criar o seu próprio robô lá. Exatamente, muito exatamente. Bom. E isso vem para facilitar, agiliza a gente, porque processo bom é processo rápido. O que adianta eu ficar anos e anos e anos esperando uma decisão? Sabe, isso é uma outra coisa que eu não me conformo. A minha vara, eu tenho orgulho até de falar que nós temos assim, um prazo super curto, em 60 dias. Se não tiver recurso, você entrou com uma ação, a minha ação está resolvida. Sabe? Claro, eu falo assim, mas a sua vara não é uma vara de tanta movimentação. Não, mas a gente pode adotar modelos em outras de maior, que eu dobro esse prazo para 120 dias, ainda é muito pequeno. Uhum. Porque processo bom é processo resolvido. Sim. A pessoa entra. Tem pessoas que têm anos um processo, anos. Às vezes morre aqui e não recebe. Foi bem complicado, né? Então, e a inteligência artificial é isso, vem para nos auxiliar, para nos ajudar. Agora, doutora, vamos falar então um pouquinho sobre a sua vara, no caso, né? Você é uma juíza da Justiça do Trabalho. E a gente sabe que hoje, infelizmente, tem muitos casos que a gente sabe de abusos mesmo no trabalho e pessoas que estão sofrendo muito. Por outro lado, também a gente sabe que tem funcionários que às vezes também fazem coisas que não são bacanas, mas nesse caso aqui a gente está falando dos direitos deles, né? Então eu queria que a gente abordasse aqui alguns tópicos, pelo menos alguns, para que a gente pudesse responder as pessoas de casa. E um deles é um que tem sido muito falado, que é justamente sobre o número de pessoas que estão adoecendo no trabalho. E isso por conta de estar enfrentando abusos mesmo, às vezes perseguição, às vezes o direito dessa pessoa está sendo violado, ela não está sendo acolhida, não está sendo ouvida e às vezes trabalha demais, quer dizer, N questões. Como é que vocês têm enfrentado esse tema lá? Sim, infelizmente nós temos um aumento muito grande nos últimos anos de casos de afastamentos por problemas ligados à saúde mental do trabalhador. E sempre ligado muitas vezes a um ambiente de trabalho tóxico. Tá? Você foi muito precisa nessa colocação, que primeira coisa a gente precisa entender que quando a gente tem um contrato de trabalho, uma relação de trabalho, tem direitos e deveres. E realmente existe abusos dos dois lados. Então o primeiro ponto é entender o seguinte, dentro de uma relação de trabalho, o patrão ele pode cobrar situações e atitudes do empregado, porque ele também tem deveres, mas tem direitos, e o empregado também tem direitos e deveres. Só que o que precisa existir? Um equilíbrio. E muitas vezes é na falta desse equilíbrio, quando o empregador ele não tem vamos dizer assim, ele perde a mão na hora de exercer aquele poder que chama-se poder diretivo, é um poder que eu posso organizar, fiscalizar, então ele extrapola. Faz uma cobrança de meta. É errado? Não, todo mundo tem meta, mas faz aquela cobrança abusiva, humilhante,
vai fazer uma reunião de discussão de produtividade, um funcionário determinado não atingiu, grita na frente de todo mundo, humilha, persegue, faz uma pressão exagerada. Temos casos de assédio sexual, de comentários, infelizmente 80%, os números são ruins, 80% dos casos de assédio sexual, eles são cometidos contra mulheres. Meu Deus. Sabe? E existe no ambiente de trabalho, porque e às vezes a gente pensa que o assédio sexual ele é preciso só toque, ou que haja uma relação sexual, não. Às vezes uma palavra com uma conotação sexual. Então tudo isso, gente, adoece a pessoa. E sabe o que é o pior da doença, do problema da saúde mental? É que a dor é na alma. E a dor da alma, ela é difícil de comprovar. A saúde mental tem que ser cuidada. Existem, inclusive, regras, legislações hoje que obrigam que a saúde mental seja assunto, seja tratado, hajam palestras, capacitações, canais de denúncia, para que esse assunto esteja vivo ali, discutindo para acabar. Sim, assim, para as pessoas de casa ter um pouquinho de noção, porque às vezes ela está passando por isso, ela está angustiada e não sabe dar nome, né? Quais são os sinais que ela sabe que ela está sendo assediada ou que ela está num ambiente tóxico? Os sinais, geralmente o assédio ele é silencioso. A gente tem assédio direto? Tem, mas geralmente os assédios são silenciosos, até porque o assediador ele não quer deixar provas e deixar rastros. Tem o tal do morde e assopra, né? Isso. Primeiro ele maltrata, depois ele vai lá e dá um tapinha, né? Uma carinhadinha. Para disfarçar. Então, Sim. assim, da mesma maneira que às vezes o assédio é silencioso, demora um pouco para a pessoa perceber que ela está sendo assediada. Porque é como você falou, às vezes um dia faz, aí no outro dia não faz, as pessoas falam assim, mas o que eu fiz? A gente tem uma tendência de pensar assim, qual atitude que foi a errada minha que levou o meu chefe... Se culpar, né? Se culpar, ou será que eu fui com vamos ficar caso de assédio sexual, será que eu fui com uma roupa inapropriada? Será que eu ri demais? Eu sorri demais? Então, esse primeiro momento é difícil identificar, mas os sintomas da pessoa que muitas vezes está sendo assediada é exatamente essa agonia, essa ojeriza muitas vezes de trabalhar, de não querer acordar, de estar sempre cansada mais do que o normal. Chega domingo à noite, já começa o coração disparar. Taquicardia. Estou sofrendo assédio. O que eu faço? Quais as atitudes que eu tenho que tomar quando eu estou sofrendo um assédio? Primeira coisa, eu falo que a gente tem que sempre, eu sou sempre da defensora da tentativa de um acordo. Às vezes mostrar que não está contente com a situação, às vezes é suficiente. Não adiantou, continuou. Eu já vou fazer a denúncia? Não, você vai coletar provas. Porque o mais difícil numa situação dessa são as provas. Eu já julguei improcedente, né? A pessoa perdeu a ação por falta de provas. Isso é uma coisa muito importante. Até a que está sofrendo violência em casa precisa de ter a prova, né? A que o pai não está pagando a pensão precisa ter a prova, porque também é um outro problema, né? Exato, e dentro dessa situação é o maior. Geralmente a gente não tem provas, então angariar mensagens, e-mails, presentes, áudios. Então você angaria as provas antes de fazer a denúncia. Agora, doutora, mudando um pouco de assunto, né? Você é professora, é palestrante, é autora, quer dizer, você tem aí uma vida, né, produtiva, que você serve à humanidade de tantas formas. Eu queria que você falasse um pouco disso, como é que você faz esse trabalho à parte, né? Então, eu professora, treinando alunos. Isso, eu ministro capacitações, palestras sobre assédio moral, assédio sexual no ambiente de trabalho. Eu estou com um livro agora recente dessa experiência da linguagem simples. Deu a ideia juntamente com um servidor que também é adepto da linguagem simples, Arthur Amorim. Nós lançamos o Guia de Linguagem Simples e Direito Visual, que é para ajudar estudantes, advogados, juízes a usar a linguagem simples sem exagero. Porque às vezes a pessoa fala assim,
é linguagem simples, então eu vou chegar lá e chamar o juiz, e aí, cara, né? Diz aí, chega, sabia? Sério? Então, às vezes as pessoas assim confundem, então a gente tem que saber que é um equilíbrio que a gente precisa ter na vida, no dia a dia, na profissão ali, usar tudo bem. Eu quero usar a linguagem simples, mas eu tenho um limite. Sim. Né? Visual lock é você colocar elementos visuais, isso ajuda, mas tem, às vezes, pessoas que fazem um carnaval. A gente está falando de acessibilidade, exato. não do contrário, né? De poluir. Então, a gente tem esse trabalho realmente com essas capacitações. Hoje, o meu grande foco está na saúde mental. Em capacitar, em levar para empresas, para órgãos públicos que são obrigados realmente a fazer, mas para que não pensem só pela obrigação, de que entendam que capacitar, levar o assunto, falar sobre o assunto é muito importante para evitar, acabar com o problema dentro da organização. Sim, e que tenha um ambiente saudável, porque eu acho que é isso, né? Eu sempre falo que é um ambiente de parceria que tem que ser bom para os dois. E se for melhor para o funcionário, então vai ser melhor ainda para a empresa. Porque a empresa vai ter pessoas saudáveis emocionalmente, felizes com o que elas estão fazendo e tudo vai fluir melhor, né? A produtividade, inclusive, né? Com certeza. Eu falo assim, nas minhas palestras eu sempre digo o seguinte, a gente passa mais tempo no trabalho do que na nossa casa, com a nossa família. Então, é nosso dever, e tanto do empregador quanto do empregado, zelar por aquele ambiente de trabalho saudável, porque a gente está passando muito tempo, a gente passa muito tempo ali. Então, temos que zelar, não é só pensar, é o meu empregador que tem que zelar. Não, começa por mim, começa com a maneira que eu trato o meu colega. Às vezes, gente, a gente pensa assim, é uma brincadeira. Mas a gente tem que entender, e eu sempre uso isso, a gente não pode medir a dor, a sensibilidade do outro com a nossa régua. Porque às vezes uma brincadeira para mim, para você não é. Não sei das suas crenças, das suas dores, dos seus traumas. Então, isso na vida a gente já tem que levar, mas mais ainda no ambiente de trabalho. Sim. A gente precisa cuidar disso. Agora, para a gente encerrar, doutora, passou bem rápido, né? Rapidíssimo. Tá Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que nos assistem aqui nessa tarde, que talvez estejam lutando por justiça, às vezes de tantas formas, né? Às vezes são mães que estão lutando pelo direito do seu filho, às vezes são funcionários que, por uma causa que talvez já considerou que perdeu, porque sempre é aquele lado mais fraco. Eu acho que as pessoas hoje estão muito sem esperança, né? O que a senhora diria para que elas também acreditem ainda na justiça do nosso país e lutem por ela? Olha, eu vou deixar uma mensagem que se aplica a tudo. Eu penso assim, a nossa vida e também a quem está com um direito, que está com algum conflito que precisa ser resolvido. Acreditar, obviamente, porque eu garanto, a gente ouve muita história, muitas questões ligadas à corrupção. Existe, mas eu garanto para vocês, é uma pequena parcela. Toda profissão, ela tem algumas partes problemáticas, mas eu garanto para vocês, não é a maioria dos casos. E uma mensagem geral que eu gostaria de deixar é que cada um, se você tem uma dificuldade, não importa de onde você veio, que dificuldade você passou, a gente precisa entender que a nossa história, ela não é o nosso destino, ela é a nossa força. E às vezes a gente precisa, às vezes não sempre, pegar os obstáculos que a gente tem na vida e fazer eles de degraus. Degraus que você vai subir, que você vai chegar e não se acomodar. Eu sempre digo isso, a gente tem que pensar naqueles degraus, eu não vou me acomodar ali. Eu vou usar aquela posição mais privilegiada, um pouquinho mais alta que eu estou, para poder melhorar não só a minha existência, a minha vida, como de toda a sociedade. Afinal, somos seres sociais, vivemos em comunidade e precisamos pensar nesse bem comum. É essa a mensagem. Maravilhosa, maravilhosa, doutora. Eu queria te agradecer, dizer que foi uma honra mesmo a gente receber você aqui com tanto carinho para compartilhar esse conhecimento e nos ensinar, né? Eu acho que isso traz para a gente uma segurança
também emocional, porque a gente sabe que tem pessoas muito do bem do lado de lá, né? Fazendo a diferença. E você nos fez acreditar ainda mais. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Passou super rápido porque foi um papo muito gostoso, agradável, e eu espero realmente poder contribuir para todos que estão nos assistindo a ter esperança. Sim, muito bacana. Como é que as pessoas te encontram? Bom, eu tenho o meu Instagram, é @GraziCabral com 2 L's. Eu também tenho o site grazielecabral.com.br e através dessas redes me encontram. Muito bem. Muito obrigada e volte outras vezes, viu, doutora? Pode deixar. Já sei o caminho. Muito bem. Bom, a gente viu aqui que a justiça não precisa ser complicada, né, gente? Para ser eficaz, ela pode sim ser clara, acessível e até leve, como a doutora falou, sem perder a força. Que esse programa te inspire de verdade a acreditar em um mundo bem mais justo e mais humano. Esse é o nosso desejo, né, doutora Grazi? Eu acredito muito que a justiça pode, e ela pode até parecer ser demorada, mas, claro, ela nunca vai deixar de existir, principalmente para você que não desiste de buscá-la. Então não desista, viu? Busque. Para você que nos acompanhou até aqui, eu quero te dizer muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Foi uma honra ter você aqui conosco e eu quero te convidar para nos seguir nas redes sociais. Siga a doutora Grazi, me siga o programa Ressoar. Essa entrevista ela vai ficar disponível lá no nosso canal do YouTube, então você pode compartilhar com quem você acredita que todo esse conhecimento vai agregar na vida dessa pessoa. E eu quero te desejar uma ótima tarde, uma ótima semana, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!